Audiolivro Tempestade numa Xícara de Chá. A Física do Dia a Dia, de Ellen Chesky. Tradução de Catarina Pinheiro. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Adquira o livro físico nas lojas. Quando estava na faculdade, eu costumava passar um bom tempo estudando física na casa da minha avó, uma prática mulher do norte. Ela ficou muito impressionada quando eu lhe disse que estava estudando a estrutura do átomo. Ah, explicou ela. E o que você pode fazer quando tiver aprendido? É uma ótima pergunta. Introdução. Vivemos no limite, empoleirados na fronteira entre o planeta Terra e o restante do universo. Em uma noite clara, qualquer um pode admirar as vastas legiões de estrelas brilhantes, familiares e permanentes, pontos de referência únicos para o nosso lugar no cosmos. Todas as civilizações humanas viram as estrelas, mas ninguém as tocou. Nosso lar aqui na Terra é o oposto. Caótico, inconstante, borbulhando de novidades e cheio de coisas que tocamos e modificamos diariamente. Este é o lugar para observar se você está interessado no que move as engrenagens do universo. O mundo físico é caracterizado por variações impressionantes causadas pelos mesmos princípios e os mesmos átomos que se combinam de formas diferentes para produzir uma rica abundância de resultados. Mas essa diversidade não é aleatória. O nosso mundo está cheio de padrões. Se você colocar leite no seu chá e mexer rapidamente, verá um redemoinho, uma espiral de dois fluidos girando um ao redor do outro enquanto mal se tocam. Na sua xícara de chá, a espiral dura apenas alguns segundos antes de os dois líquidos se misturarem completamente. Mas isso é o bastante para você vê-la. Um pequeno lembrete de que os líquidos se misturam em belos padrões torvelinhantes e não em fusões instantâneas. O mesmo padrão pode ser visto em outros lugares e pela mesma razão. Se você observar a Terra do espaço em várias ocasiões, poderá ver redemoinhos muito parecidos nas nuvens, provocados onde o ar quente e o ar frio dançam um ao redor do outro em vez de se misturarem de modo direto. Esses redemoinhos chegam regularmente à Grã-Bretanha, rolando do Ocidente pelo Atlântico, o que é a causa do nosso clima notoriamente instável. Eles se formam na fronteira entre o ar polar frio ao norte e o ar tropical quente ao sul. O ar frio e o ar quente perseguem um ao outro em círculos, e esse padrão pode ser claramente observado em imagens de satélite. Esses redemoinhos são conhecidos como depressões ou ciclones, e experimentamos rápidas mudanças entre vento, chuva e sol com a passagem dos braços das espirais de vento. Uma tempestade tropical talvez pareça ter muito pouco em comum com uma xícara de chá sendo mexido, mas a semelhança nos padrões é mais do que coincidência. É um indício que aponta para algo mais fundamental. Por trás dessas duas situações está a base sistemática para todas as formações do tipo. Base esta descoberta, explorada e testada por experiências rigorosas realizadas por gerações de seres humanos. O processo de descoberta é uma ciência. O refinamento e os testes contínuos da nossa compreensão, combinados à exploração que revela mais fatos a serem entendidos. Às vezes, é fácil identificar um padrão em novos lugares. Já em outros casos, a conexão se mostra mais profunda, então é ainda mais satisfatório quando ela enfim emerge. Por exemplo, você pode achar que escorpiões e ciclistas não têm nada em comum, mas ambos usam o mesmo truque científico para sobreviver, embora de formas opostas. Uma noite sem lua no deserto norte-americano é fresca e silenciosa. Descobrir qualquer coisa aqui parece quase impossível, já que o solo é iluminado apenas pelo brilho suave das estrelas. Porém, para encontrar um tesouro em particular, nós nos equipamos com uma lanterna especial e partimos escuridão adentro. A lâmpada desse equipamento precisa produzir uma luz invisível para a nossa espécie, luz ultravioleta ou luz negra. À medida que o feixe de luz varre o chão, é impossível dizer exatamente para onde ele aponta, já que é invisível. Então vemos um flash e a escuridão do deserto é cortada por uma alarmada mancha em fuga de um fantasmagórico verde azulado. É um escorpião.
É assim que os entusiastas encontram escorpiões. Esses aracnídeos pretos têm pigmentos no seu exoesqueleto, que absorvem a luz ultravioleta que não conseguimos enxergar e refletem luz negra visível para nós. É uma técnica muito inteligente, a não ser, é claro, que você tenha medo de escorpiões e não a aprecie tanto. O nome desse truque de luz é fluorescência. Acredita-se que o brilho verde azulado dos escorpiões seja uma adaptação que lhes permite encontrar os melhores esconderijos à noite. A luz ultravioleta está presente o tempo todo, mas à noite, quando o sol acabou de se pôr. A maior parte da luz visível desaparece, restando apenas a ultravioleta. Assim, se estiver exposto, o escorpião vai brilhar, tornando-se fácil de identificar, já que não há muitos outros focos de luz azul ou verde por perto. Se o escorpião não estiver completamente escondido, pode detectar seu próprio brilho e, com isso, sabe que precisa se esconder. Trata-se de um sistema de sinalização elegante e eficiente, ou pelo menos era até os humanos com lanternas ultravioleta aparecerem. Felizmente, para os aracnofóbicos, você não precisa estar em um deserto cheio de escorpiões à noite para testemunhar a fluorescência. Ela também é muito comum em qualquer manhã nublada na cidade. Pensemos mais uma vez naqueles ciclistas preocupados com a segurança. Seus coletes de alta visibilidade são tão claros em relação ao ambiente que parece estranho. Temos a impressão de que eles estão brilhando, e estão mesmo. Em dias cinzentos, as nuvens bloqueiam a luz visível, mas uma grande quantidade de luz ultravioleta continua passando. Os pigmentos dos coletes de alta visibilidade absorvem os raios ultravioleta e refletem luz visível. É exatamente o mesmo truque que os escorpiões usam, mas pela razão oposta. Os ciclistas querem brilhar, se eles emitem luz extra, é mais fácil enxergá-los, o que proporciona mais segurança. Esse tipo de fluorescência sai de graça para os humanos. A luz ultravioleta passa despercebida por nós. Então, não perdemos nada quando a transformamos em algo que podemos usar. O simples fato disso acontecer é fascinante, mas o que realmente me encanta é que uma curiosidade da física como essa representa mais do que um mero fato interessante. É uma ferramenta que você pode levar consigo e que pode ser útil em qualquer lugar. Nesse caso, o mesmo princípio da física ajuda tanto os escorpiões quanto os ciclistas a sobreviverem. Também faz a água tônica brilhar sob a luz ultravioleta, porque a quinina presente nela é fluorescente. Além disso, é assim que os clareadores de roupas e as canetas marca-texto fazem a sua mágica. Da próxima vez que você vir um parágrafo destacado, lembre-se de que a tinta do marca-texto também está atuando como um detector ultravioleta. Mesmo não podendo ver a luz ultravioleta diretamente, você sabe que ela está lá. Estudei física porque ela explicava coisas que atraíam meu interesse. Ela me permitiu olhar ao redor e identificar os mecanismos dos truques que vemos na nossa rotina. E, principalmente, porque ela me permitiu trabalhar diretamente com alguns deles. Apesar de hoje ser uma física profissional, muito do que descobri sozinha não envolveu laboratórios, nem programas complexos de computador ou experiências caras. As descobertas mais gratificantes vieram de coisas aleatórias com que eu estava apenas brincando, em momentos em que, em tese, não estava me dedicando à ciência. Conhecer algumas migalhinhas de física transforma o mundo em uma caixa de brinquedos. Existe certo snobismo em relação à ciência que encontramos nas cozinhas, nos jardins e nas ruas. Ela é vista como um passatempo infantil, uma distração trivial de importância para os jovens, mas não tem utilidade para os adultos. Um adulto pode comprar um livro sobre como o universo funciona, o que seria visto como apropriado para sua idade. Mas essa atitude ignora um fato muito importante. A mesma física se aplica em qualquer lugar. Uma torradeira pode lhe ensinar algumas das leis mais fundamentais da física, e a vantagem em se aprender como uma torradeira é que você provavelmente já tem uma e pode vê-la funcionando ali mesmo na sua frente. A física é incrível precisamente porque os padrões são universais. Eles existem tanto na cozinha quanto nos confins do universo. A vantagem de se observar primeiro a torradeira é que mesmo que você nunca venha a precisar se preocupar com a temperatura do universo, ainda assim saberá por que uma torradeira fica quente. Mas o principal é que, depois de se familiarizar
com esse padrão, você irá reconhecê-lo em muitos outros lugares. E alguns desses outros lugares serão as realizações mais impressionantes da sociedade humana. Aprender a ciência do dia a dia é um caminho direto para o conhecimento básico do mundo, algo de que todo cidadão precisa dispor se quiser ter uma participação completa na sociedade. Você já precisou distinguir um ovo cru de um ovo cozido sem precisar tirar as cascas? Existe um jeito bem fácil de fazer isso. Coloque o ovo em uma superfície dura e lisa e depois rode o ovo. Segundos depois, encoste ligeiramente o dedo na casca, só o suficiente para interromper a rotação. Talvez o ovo fique parado, mas depois de 1 ou 2 segundos é possível que comece lentamente a rodar outra vez. Ovos crus e cozidos têm a mesma aparência por fora, mas seus interiores são diferentes. E é isso que entrega o disfarce. Quando tocou o ovo cozido, você parou um objeto sólido inteiro. Mas quando fez isso com um ovo cru, parou apenas a casca. O líquido do interior continuou girando e, portanto, depois de 1 ou 2 segundos, a casca voltou a girar, acompanhando o movimento do conteúdo. Se você não acredita em mim, pegue um ovo e experimente. É um princípio da física o fato de que os objetos tendem a conservar o mesmo movimento, a não ser que você os faça parar. Nesse caso, o movimento rotatório da clara do ovo é completamente conservado, pois não tinha motivo para parar. Isto é chamado de conservação do momento angular, e não se aplica somente aos ovos. O telescópio espacial Hubble, um olho orbitante que desliza rapidamente ao redor do nosso planeta desde 1990, tem produzido muitos milhares de imagens espetaculares do cosmos. Ele enviou imagens de Marte, dos anéis de Urano, das estrelas mais antigas da Via Láctea, da maravilhosamente batizada Galáxia do Sombreiro e da gigantesca nebulosa do Caranguejo. Mas, quando se está flutuando livremente pelo espaço, como você pode permanecer na mesma posição enquanto admira pontos tão minúsculos de luz? Como saber precisamente para que lado está olhando? O Hubble tem 6 giroscópios, sendo cada um deles uma roda que gira a 19.200 revoluções por segundo. Graças à conservação do momento angular, as rodas continuam girando nessa frequência porque não há nada que possa reduzi-la. O eixo de rotação ficará apontando precisamente na mesma direção, pois não há razão para se mover. Os giroscópios dão ao Hubble uma referência de direção, de forma que as lentes possam ficar focadas em um objeto distante pelo tempo necessário. Um simples ovo na sua cozinha pode demonstrar o princípio físico usado para orientar uma das tecnologias mais avançadas que a nossa civilização é capaz de produzir. E é por isso que eu amo física. Tudo que você aprende pode ser útil em alguma outra situação, e tudo é uma grande aventura, porque você não sabe aonde ela vai levá-lo em seguida. Até onde sabemos, as leis da física que observamos aqui na Terra se aplicam a todo o universo. Muitas das engrenagens do nosso universo estão acessíveis para todos. Você mesmo é capaz de testá-las. O que se pode aprender com um ovo leva a um princípio que se aplica em qualquer lugar. E da próxima vez que sai de casa com esse novo conhecimento, o mundo vai parecer um lugar diferente. No passado, a informação era mais valorizada do que hoje. Cada fragmento de informação requeria esforço para ser adquirido e por isso era algo precioso. Hoje vivemos às margens de um oceano de conhecimento, um oceano com tsunamis regulares que desafiam a nossa sanidade. Se você consegue levar a vida do jeito que está, por que obter mais conhecimento e com isso mais complicações? Tudo bem, o telescópio espacial Hubble é muito legal, mas a não ser que possa olhar para baixo vez ou outra à procura das chaves quando você está atrasado para uma reunião, ele faz alguma diferença na sua vida? Os seres humanos são curiosos em relação ao mundo e ficamos muito felizes quando satisfazemos a nossa curiosidade. O processo é ainda mais gratificante se você descobre as coisas sozinho ou se compartilha a jornada da descoberta com outras pessoas. E os princípios físicos que você aprende brincando também se aplicam a novas tecnologias da medicina, ao clima, aos celulares, às roupas autolimpantes e aos reatores nucleares. A vida moderna está cheia de decisões complexas. Vale a pena pagar mais por lâmpadas fluorescentes compactas? É seguro dormir com o aparelho celular ao lado da cama?
Devo confiar na previsão do tempo? Que diferença faz se os óculos escuros têm lentes polarizadas? Muitas vezes, os princípios básicos por si só não são bastante para fornecer respostas específicas, mas podem oferecer o contexto necessário para fazermos as perguntas certas. E se estivermos acostumados a entender as coisas sozinhos, não vamos nos sentir perdidos quando a resposta não for óbvia na primeira tentativa. Saberemos que, raciocinando um pouco mais, podemos esclarecer as coisas. O pensamento crítico é essencial para entendermos o nosso mundo, especialmente quando anunciantes comerciais e políticos gabam-se de saber mais do que nós. Precisamos ser capazes de procurar evidências e refletir para decidirmos se concordamos ou não com eles. E há mais do que as nossas vidas diárias em jogo. Somos responsáveis pela nossa civilização. Nós votamos, escolhemos o que comprar e como viver, e fazemos parte da jornada humana. Ninguém é capaz de entender cada pequeno detalhe do nosso mundo complexo, mas os princípios básicos são ferramentas incrivelmente valiosas para nos acompanhar ao longo do caminho. Levando tudo isso em conta, acho que brincar com os brinquedos da física no mundo ao nosso redor é mais do que uma simples diversão, mesmo sendo uma grande fã de fazer isso por diversão. A ciência não se resume a colecionar fatos, é um processo lógico para compreender o que ocorre ao nosso redor. O importante na ciência é que qualquer um pode observar os dados e chegar a uma conclusão fundamentada. A princípio, é possível que essas conclusões sejam divergentes, mas então coletamos mais dados que nos ajudam a decidir entre uma descrição do mundo e outra. E no final das contas, as conclusões convergem. É isso que separa a ciência das outras disciplinas. Uma hipótese científica deve fazer previsões específicas que possam ser testadas. Isso significa que, se você tiver alguma ideia sobre como algo funciona, o passo seguinte é definir quais seriam as consequências dessa ideia. Em particular, você precisa procurar consequências que possa checar e, principalmente, consequências que possa refutar. Se a sua hipótese passar por todos os testes concebidos, nós cautelosamente concordaremos que esse pode ser um bom modelo para o modo como o mundo funciona. A ciência está sempre tentando provar que está errada, pois esse é o caminho mais rápido para descobrir o que está realmente acontecendo. Você não precisa ser um cientista qualificado para fazer experiências com o mundo. O conhecimento de alguns princípios básicos da física vai colocá-lo no caminho certo para entender muitas coisas sozinho. Às vezes, você sequer precisa seguir um processo organizado. As peças do quebra-cabeça praticamente encontram seus lugares. Uma das minhas viagens de descoberta favoritas começou com uma decepção. Fiz uma geleia de mirtilo que ficou cor-de-rosa, um tom claro de fúcsia. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu morava em Rhode Island e estava ajustando os últimos detalhes para voltar para o Reino Unido. Estava quase tudo pronto, mas havia um último projeto que eu queria deixar encaminhado antes. Eu sempre amei mirtilos. Eles são um pouco exóticos, deliciosos e azuis de um jeito lindo e bizarro. Na maioria dos lugares onde vivi, eles existiam em quantidades pequenas, o que sempre foi frustrante. Mas em Rhode Island crescem em abundância. Eu queria transformar parte daquela dádiva do verão em geleia azul e levá-la para o Reino Unido. Então passei minhas últimas manhãs por lá, colhendo e manipulando mirtilos. A coisa mais importante e excitante a respeito da geleia de mirtilo, sem dúvida, é o fato de ela ser azul. Bem, pelo menos era o que eu pensava. Mas a natureza tinha outros planos. A panela de geleia borbulhante era qualquer cor menos azul. Enchi os vidros de geleia e o gosto estava maravilhoso. Mas isso não evitou a minha decepção, que me acompanhou de volta ao Reino Unido junto com minha geleia cor-de-rosa. 6 meses depois, um amigo me pediu para ajudá-lo com uma charada histórica. Ele estava gravando um programa de TV sobre bruxas e disse que havia registros de mulheres sábias que ferviam pétalas de verbena e colocavam o líquido resultante na pele das pessoas para descobrir se estavam enfeitiçadas. Ele se perguntava se elas estavam testando algo sistematicamente, ainda que esse não fosse o objetivo. Fiz uma pequena pesquisa e cheguei à conclusão de que talvez estivessem.
As flores roxas da verbena, assim como o repolho roxo, a laranja sanguínea e muitas outras plantas vermelhas e roxas, contêm compostos químicos chamados antocianinas. As antocianinas são pigmentos que dão às plantas suas colorações fortes. Existem algumas versões diferentes, então a cor varia um pouco, mas todas têm a mesma estrutura molecular. Isso, entretanto, não é tudo. A cor também depende da acidez do líquido em que a molécula se encontra, o chamado valor do pH. Se você tornar um ambiente um pouco mais ácido ou alcalino, a forma das moléculas muda um pouco, assim como sua cor. Elas são indicadores, a versão da natureza do papel tornassol. Você pode se divertir muito com isso na cozinha. Primeiro, ferva a planta para extrair o pigmento. Depois, ferva um pouco de repolho roxo e reserve a água, que agora está roxa. Misture um pouco com vinagre e ela ficará vermelha. Uma solução de sabão em pó, um forte alcalino, a torna amarela ou verde. É possível produzir um arco-íris inteiro apenas com produtos da sua cozinha. Sei disso porque eu mesma testei. Adoro essa descoberta porque essas antocianinas estão em todos os lugares e ao alcance de todos. Você não vai precisar de um kit de química. Então, sim, talvez essas mulheres inteligentes estivessem usando as flores de verbena para medir o pH sem nenhuma bruxaria. O pH da sua pele pode variar naturalmente e aplicar a mistura de verbena na pele poderia produzir cores diferentes de acordo com a pessoa. Eu podia fazer a água de repolho mudar de roxa para azul quando estava suada depois de uma longa corrida, o que não acontecia quando não havia me exercitado. Talvez as mulheres sábias tivessem percebido que pessoas diferentes produziam alterações diferentes nos pigmentos da verbena e tenham aplicado sua própria interpretação ao fato. Nunca saberemos ao certo, mas me parece uma hipótese razoável. Chega de história. Acontece que me lembrei dos mirtilos e da geleia. Mirtilos são azuis porque contêm antocianinas. A geleia só tem 4 ingredientes: frutas, açúcar, água e suco de limão. O suco de limão ajuda a pectina natural presente na fruta a fazer seu trabalho na preparação da geleia. Isso acontece porque o limão é ácido. A minha geleia de mirtilo estava cor-de-rosa porque os mirtilos cozidos estavam atuando como um teste de tornassol do tamanho de uma caçarola. Precisava ser rosa para que a geleia fosse preparada corretamente. A excitação de ter descoberto aquilo quase compensou a decepção de não ter conseguido fazer geleia azul. Quase, mas a descoberta de que existe um arco-íris inteiro de cores a ser extraído de apenas uma fruta é o tipo de tesouro que vale o sacrifício. O objetivo deste livro é conectar as coisinhas que vemos diariamente nesse mundão onde vivemos. É muito divertido perceber como brincar com coisas como pipoca, manchas de café e ímãs de geladeira pode lançar luz sobre as expedições de Scott, os exames médicos e a solução das nossas futuras necessidades energéticas. A ciência não é um estudo deles, mas um estudo nosso, e podemos partir nessa aventura do nosso próprio modo. Cada capítulo começa com algo pequeno do nosso dia a dia, algo que provavelmente já vimos muitas vezes, mas em que talvez nunca tenhamos pensado. E ao final de cada capítulo veremos como os mesmos padrões explicam alguns dos temas mais importantes da nossa era na ciência e na tecnologia. Cada pequena jornada será a sua própria recompensa, mas o verdadeiro prêmio virá quando as peças do quebra-cabeça estiverem todas encaixadas. Há ainda outro benefício em sabermos como o nosso mundo funciona, um benefício sobre o qual não ouvimos os cientistas falarem com frequência. Ver o que faz o mundo girar muda a sua perspectiva. O mundo é um mosaico de padrões físicos, e depois que você se familiariza com o básico, começa a ver como esses padrões se encaixam. Espero que, ao longo da leitura, as gotas científicas de cada capítulo se desenvolvam em uma nova forma de enxergar o mundo. O último capítulo é uma exploração de como os padrões se combinam para formar os 3 sistemas que permitem nossa existência: o corpo humano, o nosso planeta e a nossa civilização. Mas você não precisa concordar com a minha perspectiva. A essência da ciência é experimentar
com os princípios por si mesmo, levando em conta todas as evidências disponíveis para chegar às suas próprias conclusões. A xícara de chá é apenas o início.